Empresas devem ficar atentas às novas regras determinadas por lei antes de solicitar ao funcionário que faça serviços à distância, fora do horário de trabalho. Com as mudanças na regulamentação, o empregado tem os mesmos benefícios concedidos durante a carga horária dentro da empresa. O deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, gastos com combustível, trânsito, roupas formais, entre outras coisas, não fazem mais parte da rotina de Sônia. Ela, que há quase 23 anos trabalha na mesma empresa, desde 2007 optou pelo trabalho à distância. Agora ela desenvolve as atividades em casa. A experiência de trabalhar em casa, para mim, foi super tranquila. Foi uma transição assim, sem problema nenhum. O afastamento dos colegas de trabalho, isso aí eu consegui minimizar essa questão, que é uma questão assim que sempre se ressalta quando se trata de educação à distância, de trabalho à distância. E fico em casa atuando como se eu estivesse na empresa, eu não sinto diferença. O simples fato de Sônia executar os serviços à distância e não estar sob o controle direto da empresa não significa dizer que não possa ser controlado pelo patrão. É claro que esse controle não será tão forte, mas continuará existindo. O horário de 8 horas de trabalho tem que ser cumprido e o serviço é monitorado pelo computador. Afinal, existem metas e prazos que são feitos como se ela estivesse lá na empresa. Eu faço o meu horário de trabalho, nós temos um horário flexível, eu posso conectar às 7 horas da manhã e ficar conectada até às 21, sendo que eu tenho que fazer 8 horas diárias, 40 horas semanais. Digamos que eu precise, por algum motivo, até um motivo particular, seja qual for o motivo, me afastar 3 horas ou a tarde inteira, durante a semana ou durante o mês, eu tenho que fazer a compensação dentro desse horário flexível. Eu tenho liberdade para conectar de 7 da manhã às 21 horas, sendo que eu procuro conectar somente às 8 horas. Se eu fiquei 3 ausente do escritório, eu compenso até às 21. Eu compenso 1 hora hoje, 1 hora amanhã. O importante é que eu faça somente às 8 horas diárias ou 40 semanais. A empresa onde Sônia é funcionária conta com um sistema de trabalho à distância desde 2005. Hoje, aproximadamente 50 funcionários trabalham em casa. A necessidade surgiu exatamente porque um conjunto de fatores nos possibilitava isso, ou seja, ao observar esses fatores, o SERPRO decidiu por um processo piloto inicial e logo em seguida as suas adequações. Que fatores eram esses? Os tecnológicos, os de realidade das atividades de trabalho de cada empregado do SERPRO, ou seja, a nossa realidade de trabalho permite bastante essa modalidade de trabalho. As tecnologias envolvidas, inclusive, possibilitaram isso ao longo do tempo e hoje a gente tem um aperfeiçoamento maior, ou seja, digamos que hoje há melhor possibilidade ainda de ampliarmos o programa. Em dezembro do ano passado, entrou em vigor uma lei que iguala os direitos do trabalho realizado à distância à atividade que é efetuada dentro da própria empresa. A partir da nova lei, o funcionário contratado em regime seletista e o que trabalha longe do escritório passam a ter os mesmos direitos, como hora extra, adicional noturno e assistência em caso de acidente de trabalho. A empresa dispõe de diversas formas de comunicação que permitem que o patrão mantenha contato constante com o empregado, já que ele pode produzir os mesmos resultados que produziria se estivesse dentro do estabelecimento. Existe também a redução de custos do empregador, evitando despesas com transporte e refeições. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Mauro Menezes. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Qual a origem do teletrabalho? O teletrabalho surge de uma necessidade de estender as atividades laborais para além do estabelecimento do empregador. Então, o teletrabalho significa a prestação de trabalho a domicílio ou à distância e a remessa de dados relativos à produção desse trabalho através de meios informatizados pelo computador. Não é só para quem trabalha em casa, então? Não. Inicialmente, a própria CLT, no artigo 6º, equiparava o trabalho no estabelecimento do empregador ao trabalho a domicílio. Essa era a redação original que contempla a produção de peças,
ou de tarefas em casa, coisa que sempre existiu. Inclusive na indústria têxtil, na indústria de calçados, muitos trabalhadores permanecem em casa ou numa oficina caseira e trabalham em prol do empregador. Agora, com a emergência de meios telemáticos ou informatizados, o telefone celular, o smartphone, o computador, o iPad, surge a noção de trabalho a domicílio, que pode ser, surge a noção de trabalho à distância, que pode ser a domicílio ou não. O empregado pode estar onde estiver, ele pode ser demandado pelo computador, pelo telefone celular e executar esse trabalho à distância. Portanto, o teletrabalho hoje não se resume ao trabalho em casa. É só uma questão de termo. Então, teletrabalho e trabalho à distância é a mesma coisa. O teletrabalho costuma ser sempre à distância e envolve a remessa do resultado do trabalho por meios informatizados. E quais os benefícios para a empresa? A empresa ela reduz custos, ela não precisa manter o empregado nas suas dependências, muitas vezes a redução de custos com o transporte e também a possibilidade franqueada de obter a prestação de trabalho a qualquer momento, o que é uma comodidade muito grande para a empresa e um ônus para o trabalhador. O trabalho invade a casa do trabalhador e é evidentemente que os direitos do trabalhador devem ser garantidos. Ok, nós temos algumas dúvidas sobre esse assunto gravadas nas ruas. Vamos à primeira pergunta. Sou Melânia Ferreira. Eu quero saber se eu posso terceirizar meu trabalho. É possível, então? Bem, se houver um repasse das atividades para uma outra pessoa, a relação de emprego caracterizada à distância pode se dissolver. É claro que uma colaboração muito eventual de alguém da família não descaracteriza por si só o trabalho à distância ou a domicílio. Mas se passar a existir um compartilhamento de tarefas, o requisito pessoalidade deixa de existir. Então, o teletrabalho, o trabalho à distância e mesmo o trabalho a domicílio envolve sim um controle, uma supervisão, a remessa de ordens, os comandos do empregador à distância. Mas essa característica que é feita, essa característica que existe de modo direto e pessoal no estabelecimento do empregador, passa a ser feita de maneira imediata, uma maneira através de meios telemáticos ou informatizados. No caso de uma trabalhadora gestante, ela pode passar para o teletrabalho e, de repente, até ter a licença maternidade suspensa? De forma alguma. O teletrabalho, o trabalho à distância, ele assegura os mesmos benefícios ao trabalhador em relação àqueles que permanecem no estabelecimento. Então, caracterizada, configurada a relação de emprego, os pressupostos da relação de emprego, pouco importa que seja teletrabalho ou trabalho na empresa. A gestante terá direito à licença maternidade. E os trabalhadores, nesse caso, eles têm direito ao adicional noturno também? Sim, há adicional noturno ao cômputo de horas extras, porque, inclusive, hoje, os meios informatizados permitem um registro da quantidade de horas que o trabalhador leva para executar determinada tarefa. As provas, elas são produzidas e são registradas de maneira eletrônica, automatizada. Então, é possível, sim, configuração de direito adicional noturno, assim como direito à recepção de horas extras. Ok, bom, e vamos ouvir mais uma pergunta. O meu nome é Luiz Figueiredo e eu queria saber se, durante o meu trabalho, se eu não conseguir terminar todo o meu trabalho e tiver que trabalhar depois do meu horário, eu tenho direito à hora extra? É o que a gente estava falando, né? Quer dizer, tem esse direito também, né? Sim, assim como os trabalhadores no próprio estabelecimento. É bom esclarecer, e é uma dúvida recorrente, pouco importa que o trabalhador bata o ponto no final do expediente. Se ele continua trabalhando e ele comprova isso, inclusive com testemunhas perante a Justiça do Trabalho, acompanhado de um advogado, ele terá sim direito à recepção das horas extras. Isso pode acontecer no estabelecimento ou se ele prova de uma outra maneira, através de documentos, de registros informatizados ou de testemunhas que aconteçam em seu domicílio ou à distância.
A empresa ela pode mudar o tipo de contrato do trabalhador e exigir que ele saia do teletrabalho e vá trabalhar na empresa a qualquer momento? Como é que funciona isso? Eventualmente, sim. O trabalho deve atender ao poder de direção do empregador, à conveniência da produção. Isso diz respeito ao chamado ius variandi, que repousa sobre o empregador e beneficia o empregador. Todavia, essas mudanças elas não devem ser feitas de maneira a constituir um trauma abrupto que rompa as condições elementares essenciais da prestação do trabalho. O trabalhador pode, inclusive, se for contratado para trabalhar a domicílio ou à distância, e sendo convocado para trabalhar no estabelecimento, pode até arguir uma despedida indireta se o acerto foi exclusivamente para trabalho a domicílio ou à distância. Ok, vamos ouvir mais uma pergunta gravada nas ruas. Meu nome é Ana Luísa e para trabalhar em casa eu preciso de um local apropriado. Cabe à empresa promover esse local? Nesse caso, então, é uma obrigação da empresa? A empresa, o empregador, ele tem a necessidade de ofertar ao trabalhador as condições para que ele execute o serviço, uma vez que o serviço é executado em prol dele, empregador. Todavia, é possível imaginar uma flexibilidade que permita ao próprio empregado, se ele dispõe de seu próprio computador ou de meios para a execução do trabalho a domicílio, que ele o faça. E, evidentemente, isso daí deve resultar numa contraprestação ou, pelo menos, na consideração de que isso valoriza ainda mais a prestação do trabalho, uma vez que ele, empregado, não está se valendo de meios ou de bens oferecidos pelo empregador. Ok, muito obrigada pela participação e uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.